Estamos começando o nosso quadro Discipulando, com a leitura sistemática do livro de Mateus. Nós vamos ler hoje o capítulo 2 e nós vamos continuar o relato do nascimento de Jesus com a visita dos magos. Mateus 2, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo Israel. Com isso, Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e, enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e, quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Vamos até aqui, o versículo 11. Isso é um capítulo muito interessante, mostra a visitação dos magos. Os magos, quem eram? Muito interessante, quando eu tenho aqui um aplicativo e ela me dá a significação palavra por palavra. Então, os magos, quem eram? Eram homens sábios. Eles eram, olha só, a definição, eles eram homens sábios, mestres, sacerdotes, médicos, astrólogos, videntes, intérpretes de sonhos, adivinhadores, os sábios orientais. Até aqui no dicionário Strong diz que eles poderiam ser astrólogos, que sabiam ver o movimento das estrelas e, por isso, precedidos pela estrela que guiou até Jesus, encontraram o menino para adorá-lo. É interessante também observar nesse início de capítulo 2 aquilo que é um fato que João registra no seu evangelho, quando ele diz: ele veio para os seus não o receberam. Compreenda, Jesus não é uma fórmula, é difícil. Jesus não é um rei precedido ou cheio de mistérios na sua revelação, tanto que ele nasceu de maneira natural. Ele tem uma história, ele tem uma genealogia, ele tem um propósito: a salvação, a libertação do povo dos seus pecados. E nós vimos aqui agora esses homens sábios, inteligentes, versados. Podemos pensar um sem número de definições do que eles eram, do que eles significavam.
mas todos eles tinham em comum que haviam visto a estrela do Senhor, haviam sido orientados pelo próprio Deus a estarem presentes naquele momento para adorarem ao Senhor. Colocados diante então do rei Herodes, aqui também tem uma situação política envolvida, né? Há um rei, mas ele não é absolutamente soberano, porque por trás disso há o domínio romano sobre a Judéia. Então há um rei ali, mas que não é um rei absoluto. Mas, dizem os historiadores, a marca da família Herodes é uma marca de loucura, de devaneio. E esse Herodes indaga, é isso que eu acho sempre incrível, quando as pessoas procuram ao Senhor e muitas vezes não encontram, e há muitas vezes gente que tem dúvida: como eu posso achar o Senhor? Como eu posso encontrar a Deus? Como eu posso ter uma experiência com esse Deus todo-poderoso? Herodes era rei, era hebreu, tinha a lei, tinha os profetas, estava ao alcance deles. A primeira coisa que ele faz é chamar os escribas, os fariseus, os doutos, os entendidos, e perguntar aonde é que o Cristo deve nascer. E eles têm um relato perfeito, é quase que um GPS, eles têm ali um GPS profético, ele vai nascer em Belém. Eles sabem, eles têm os detalhes. E dissimuladamente ele pede aos magos que, ao encontrarem o menino, lhe tragam notícias para que ele também vá adorar. A sequência da história é muito triste, é muito dolorosa, porque nós sabemos que houve o massacre dos inocentes. É importante que você que está lendo conosco a palavra não coloque dificuldades, quer elas ideológicas, teológicas, emocionais, sociais, científicas. Deus está próximo, Deus está perto. Deus, por meio de Cristo, se revelou. Foi de tal maneira visível que esses homens que não tinham a ver necessariamente com a religião judaica ou com os hebreus, reconhecem o seu nascimento. E ali abrem de maneira valorosa, de maneira voluntária, de maneira doadora, os seus presentes: ouro, incenso e mirra. Abrem presentes de valor. E que você também, hoje, ouvindo esse trecho da Escritura, abra também teu coração. Eu sei que talvez haja muitas dúvidas. O tempo que nós vivemos favorece isso. O tempo das verdades individuais e não da verdade absoluta tem prevalecido. Mas você pode sim, também, da mesma maneira que Mateus compreendeu, está comunicando aos seus leitores que o Senhor Jesus nasceu, como estava predito pelos profetas. Ele nasceu de maneira simples e poderosa. Quem o reconheceu, quem o percebeu, quem o percebe, quem o reconhece, pode abrir o seu tesouro, pode abrir a sua vida, pode se entregar a Ele e ter uma experiência transformadora. Vamos ficando por aqui, até a nossa próxima leitura. Já sabe, né? Vá compartilhando, se edifica a tua fé, se traz alguma contribuição para a tua vida espiritual, compartilhe, convide, comente, e nós vamos melhorando aqui a cada dia a nossa comunicação. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.